Hoje eu resolvi vir aqui com meu cabelo semi-seco, cheio de frizz, pra falar um pouco sobre algumas coisas. Seguinte, lembra que eu falei que eu ia vir aqui e falar sobre o que eu falei no último vídeo, que eu não lembro exatamente o que é. E eu não fui checar porque eu sou muito inteligente. Então, é o seguinte, eu vou ter que editar esse vídeo no mesmo dia pra postar nesse mesmo dia. Hoje eu tô gravando quarta, gente, eu não estou brincando. Então, Deus falou comigo quando eu comecei a ler Gênesis sobre ser emocionado, ser um filho emocionado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas pessoas estão emocionadas. Mas como assim emocionadas? São os crentes que eles não são não estão ali pela fé, estão ali porque na igreja deles tem luz piscando, porque na igreja deles pastor não usa terno, porque na igreja deles tem, sei lá, eletrônica, e aí eles estão emocionados por isso. E Deus não quer filhos emocionados. Deus quer filhos que estejam com Ele pela fé, que acreditem nele pela fé, não pelo que os homens criaram. Por exemplo, ótimo. Por exemplo, a minha igreja é uma igreja preta, que tem luz piscando, e o pastor não usa terno, e até aí tudo bem. Por quê? Porque a igreja é assim. Só que tem muitas pessoas que vão se impressionar com isso. E em vez de estar naquela igreja por realmente acreditar em Jesus e querer seguir a Jesus, estão lá porque a luz pisca na hora do culto. Sabe? Não faz o menor sentido. Se você é esse crente, para agora. Para, simplesmente para. Realmente queira conhecer Jesus. Abra sua Bíblia e leia sobre Jesus. Porque Jesus é muito mais do que estrutura. Jesus é muito mais do que uma igreja e um pastor pregando. Jesus é muito mais que louvor. Jesus é muito mais que qualquer coisa. Então procure saber sobre Jesus. Corra até Jesus e queira conhecê-lo. E cara, o que eu vejo nessa quarentena é que Deus tá mostrando que o quanto a gente é dependente dele, não da estrutura. O quanto que a gente precisa dele e não da estrutura. O quanto que a gente precisa do amor dele, não da luz piscando na hora do culto. E isso tem me impactado, cara. Porque Deus tem mostrado, filha, você tem fé, você é uma grande mulher de Deus. Mas você tem que entender que você é fraca, que você depende de mim. Jesus tem me mostrado que eu sou muito fraca, que eu dependo muito dele, que eu sou extremamente dependente dele. E que ele me fez perceber que eu estava indo para aquele lugar não pra só adorá-lo, mas eu estava indo porque era para encontrar com os amigos, porque eu queria comunhão com as pessoas. O que também é importante, mas não adianta você ter comunhão com as pessoas e não ter comunhão com Deus primeiro, cara. Deus tem me mostrado muito quanto eu sou realmente preciso muito dele. E ele me fez perceber esses dias o quanto que eu preciso da presença dele. E aí eu percebi, cara, Deus tá mostrando pra gente coisas que a gente não tava percebendo. Porque o nosso dia a dia era cheio. Deus tem mostrado pra gente nessa quarentena que a gente precisa muito mais dele do que qualquer outra coisa. Foi ele que soprou o ar nas nossas narinas, cara. Foi ele que nos deu vida. E aí,
eu me peguei pensando, cara, o que Jesus quer? O que Jesus, além de ele estar mostrando pra gente quanto a gente é dependente dele, o que mais que ele quer? E aí ele veio até mim e me fez e falou comigo. E eu vou ler o meu devocional. Gênesis 7:4 vai estar aparecendo aí na tela. Vou ficar caladinho pra vocês conseguirem ler. Olha o que o Senhor me disse através de um devocional. O Senhor está fazendo como no dilúvio, está chovendo durante essa quarentena, mas não chuva de água, mas chuva que só os olhos espirituais podem ver. Ou seja, Jesus está fazendo chover uma chuva que só os olhos espirituais podem ver. Que chuva é essa? É uma chuva que limpa a gente, é a chuva do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é capaz de limpar a gente. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer, tipo, ei, acorda, você tá vivendo uma realidade que não é a realidade que você tem que viver. Aí, continuando, ele está exterminando todos os males da terra. Naquela época, era sua criação que havia se desviado do caminho reto. Hoje é o orgulho e o egoísmo que ele tem derrubado. Ele está exterminando os impactados, que só adoram na igreja porque tem luz piscando, porque tem pastores que não usam terno, e isso os impactou. Deus começou a querer pessoas que têm a mesma essência de Jesus. Jesus derramou sua essência naquela cruz. Deus não quer mais filhos emocionados, mas filhos que são como Jesus. O porquê disso? Por que Jesus quer filhos que não sejam emocionados? Porque, cara, quando essa quarentena acabar, vai ser a época que a gente vai ter e ganhar pessoas impactados, emocionados, nunca, ou podem até, ganhar pessoas, só que essas pessoas não vão permanecer, porque eles não conhecem Cristo, porque o Espírito Santo de Deus não está neles realmente, porque eles estão vivendo uma mentira, onde que para eles uma igreja tem que ter parede preta, tem que ter luz piscando, isso, aquilo, outro, mas não. Igreja é um lar de comunhão, que os crentes se reúnem para adorar a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai adorar em casa. Você tem que adorar em casa. Você tem que parar de ser impactado. Você tem que começar a falar: ei, eu preciso começar a agir pela fé, eu preciso começar a acreditar pela fé. Não pelos pastores que nos voltaram lá na minha igreja. Não porque a luz pisca. Mas eu tenho que ter fé e acreditar em Deus com toda a certeza que Ele existe, porque a fé é a certeza daquilo que não vemos. Deus quer filhos como Jesus, porque Jesus ele não era emocionado. Jesus era um cara maluco. Deus quer filhos que sejam radicais como Jesus, que sejam ousados como Jesus, que tenham fé como Jesus, que creiam como Jesus. Não o contrário. Se fosse o contrário, você nem ia na igreja, você nem precisa acreditar em Deus. Deus te deu uma missão. Só que você nunca vai saber cumprir essa missão se você passar sua vida inteira indo na sua igreja só porque você está impactado com as coisas que estão ali. Impactado não permanece no reino. Porque quando chega a luta é um baque para ele cai. Mas aqueles que têm fé permanecem, porque sabem que mesmo que sejamos sozinhos ou parecemos estar sozinhos nas lutas, Jesus sempre vai estar com a gente, Ele vai lutar com a gente. Ele vai nos levantar e vai falar: você é pai, mãe de nações. Eu te fiz para ganhar as nações e não para ficar aí. Então se levanta, porque a gente vai lutar isso junto. O vídeo de hoje é esse. Foi mais reto, foi mais assim, baque, é pra ser um baque mesmo. Então não manda pros não convertidos,
pros que não tem ministério, porque isso vai ser um baque pra eles não vão gostar. Mas se você quiser mandar o vídeo de perdão, que vai estar linkado aqui embaixo, você pode mandar, que é um vídeo muito top. Mas esse daqui você manda pros irmãos, pros pastores, você manda pra todo mundo que tem ministério já na igreja. É isso o vídeo de hoje. Compartilha, né? Deixa o seu like, comenta e meu Instagram vai estar linkado aqui embaixo. Se você quiser falar mais sobre isso, me chama lá que a gente conversa. É isso.